Olá, seja bem-vindo à segunda e última parte da aula de logaritmo e função logarítmica. Aqui é a professora Babi. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir a gente no nosso Instagram, e que vocês podem me contatar por esse e-mail. E agora a gente vai ver duas coisas, né? Que eu falei que a gente ia ver a mudança de base, né? Que é uma propriedade. Uma propriedade, né? Acho que é considerada propriedade. É uma ferramenta importante para a gente poder resolver questões. Eu vou explicar o porquê. E a função logarítmica. Vocês lembram que a gente via? A gente vê vários tipos de contas, de operações, de, de coisas assim da matemática. E a gente vê diferentes tipos de funções baseadas nisso. A função logarítmica é uma delas. Então é o seguinte, a mudança de base, ela é bem simples assim, quanto ao que fazer nela. Você tem o log de B na base A, e aí você quer tirar essa base A e você quer colocar uma outra base qualquer respeitando aquilo que a gente falava, né, que tem que ser maior do que zero, diferente de 1, mas você quer mudar isso aí de base, e aí você pode mudar aplicando isso. Então, você vai usar aqui o A e o B, mas aí a base que você vai ter vai ser um outro número que você escolheu, aqui o C. Então é o seguinte, o A que está embaixo ele vai para esse denominador, o B que está em cima ele vai para esse numerador, então é intuitivo, é mais fácil de lembrar. E é assim que a gente faz a mudança de base. Por que que é bom fazer mudança de base, né? Por que que essa é uma ferramenta muito usada? Porque às vezes você faz uma conta e aí você chega num logaritmo e a base dele é uma base, sei lá, uma base estranha, uma base nada a ver. E o Enem, ele te dá às vezes alguns números, tipo assim, considere que o log de 3 na base 10 é tanto, que o log de 2 na base 10 é tanto. Então, você está com um log que não é da base 10, mas você pode passar ele para um log da base 10 por meio dessa ferramenta. E aí você vai aplicar esses números que o Enem te deu e você vai chegar num resultado ao invés de chegar numa expressão estranha. Porque se você chegar num log, você não vai conseguir muitas vezes calcular, né, o log. Se fosse, sei lá, uma base estranha, um A estranho, um B estranho. Tem alguns que a gente sabe, né, pela potenciação mesmo, a gente sabe que número é elevado a que número daqui número, mas algumas vezes a gente não sabe. Então a gente tem que aplicar esse tipo aí de ferramenta, já que no Enem também não pode usar calculadora. Agora o seguinte, a função, a função logarítmica, ela tem esse formato. Você tem uma função f de x, você tem uma base e o x vai variando, o resultado disso aí vai variando. Então, você pode ter aqui vários números nessa base, e aí, de acordo com cada número, você vai ter a sua função ali com uma cara diferente. As mesmas condições. O a maior do que zero diferente de 1, e o b, que no caso aqui não é b, né, x, maior do que zero. Ok? Essa é a nossa função logarítmica. Essa é a cara da expressão. Agora, como que é a cara desse gráfico? Que é importante a gente ver. Tem como gráfico ele ser crescente, se o A for maior do que 1, não basta ele ser maior do que 0, ele sempre tem que ser maior do que 0. Para ele poder ser crescente, ele tem que ser maior do que 1. Então, A maior do que 1, a função tem esta cara. O A menor do que 1, né, entre 0 e 1, lembrando que ele não pode ser menor do que 0, ela é decrescente, ela tem aqui essa cara. Perceba que vamos voltar aqui. Esse número aqui, ele tem que ser maior do que zero. Então, essa reta aqui, que é o x igual a zero, a função ela se aproxima dessa reta, mas ela nunca chega nela, em nenhum dos dois casos. Olha aqui, se aproxima do x igual a zero, né, quando isso aqui vai um x cada vez menor, mas não chega no x igual a zero porque não pode. A gente chama essa reta x igual a zero de uma assíntota. Uma reta assíntota, a função ela pode ir até tendendo a chegar muito perto dessa reta, mas não toca, ok? É o que acontece aqui na nossa função logarítmica. Então vamos ver um exemplo. Agora a gente tem uma função crescente com números e a gente vai esse gráfico é de uma função, acho que
de uma prova da FUVEST, se eu não me engano. E agora a gente vai tentar ver qual que é a base, né, dessa função aqui. Então, eu sei que o log de 0,25, né, nessa base, na base dessa função aqui, que eu vou chamar de base A, é igual a menos 1. Olha aqui, quando x é igual a 0,25, o resultado aqui é igual a menos 1. Então, eu sei que isso aqui é igual a menos 1. Então, eu sei que esse A elevado a menos 1 é igual a 0,25. 0,25 eu posso escrever, nesse caso, como se fosse, né, 1/4. Mesma coisa. Lembrando ali de frações, essa equivalência aí. Que número elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 4? 4. Você lembra daquela regra da potenciação, que eu tinha um número, quando é elevado a menos 1, é a mesma coisa de falar 1 sobre esse número. Então, 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4. A aqui é igual a 4. Né? A questão ela era bem simplesinha, não era que nem a maioria das questões do Enem, né, que pedem um contexto, um problema, era mais assim, descubra, veja esse gráfico, descubra a base. Mais simples, mas aí a gente aplica isso que a gente viu. Agora o seguinte, vou passar para uma questão mais difícil, que é uma questão do Enem. Então, se você anotou as propriedades e tudo mais, esteja com isso perto para poder ver. E aí a gente vai fazer e vamos indo devagarzinho aplicando aquilo que a gente viu. Essa questão, se não me engano, é do Enem 2016. Em 2011, um terremoto de magnitude 9.0 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7.0 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por essa função aqui, que envolve o logaritmo. A gente já bate o olho e a gente sabe que a questão é de logaritmo. Sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual é a relação entre E1 e E2? Aí nas opções eu cortei para poder não ocupar a imagem, mas aí tinha algumas opções numéricas, assim. E1 é igual a não sei quantos vezes E2. Né? A gente vê a relação numérica entre as duas. Como que a gente resolve isso? Primeiro a gente vai olhar para esse logaritmo. Essa é a fórmula que a gente vai usar para poder fazer essas questões. E as informações ali da magnitude dos dois terremotos que a gente teve informação. Então é o seguinte, eu sei que um desses terremotos, ele teve magnitude 9. Eu vou pegar essa fórmula e vou substituir aqui, primeiro, as informações do terremoto 1, segundo, as informações do terremoto 2. Eu sei que esse primeiro deles, que aí tem E1, né? Eu substituo E por E1. Ele teve magnitude 9, então essa função aqui é igual a 9. Então é o seguinte, passando essa fração para o outro lado, eu sei que esse log de E1 por E0, lembrando que E0 é uma constante, é igual a 27 sobre 2. Passei 2/3 daqui para cá. Agora, fazendo a mesma coisa com o segundo terremoto, você vai ter, aqui vai ser E2, né, do segundo terremoto, você vai ter que esse log de E2 sobre E0 é igual a 21 sobre 2. Ok, agora o que eu vou fazer é juntar essas duas expressões subtraindo, né? Então, eu vou subtrair tanto o que está desse lado, quanto o que está desse lado aqui. Vou manter essa igualdade subtraindo aqui uma igualdade da outra, uma coisa que a gente pode fazer nas equações. Então, é o seguinte, os dois resultados, né, que é o 27 sobre 2 menos 21 sobre 2, é igual ao log de E1 sobre E0 menos o log de E2 sobre E0. Lembrando que aqui está sem base, é porque isso aqui é na escala 10, na base 10, perdão, ok? Não é tão importante, a gente não vai usar tanta essa informação, mas é só para vocês poderem não pensar, por exemplo, que é o log de E1 na base E0. Não é isso, ok? Então é o seguinte, agora eu vou usar essa propriedade. Vocês lembram que tinha uma relação ali que tinha subtração e aí tinha divisão? É essa que a gente vai usar, olha aqui.
eu tenho uma subtração aqui de 2 logos, eu posso transformar essa subtração nisso aqui, né? Pegar esse primeiro aqui, o b, que isso aqui seria o meu b no caso, e dividir por c. Isso aqui seria meu c no caso, né? O que está aqui dentro. Então é o seguinte, o log, essa subtração dos dois logaritmos, ficaria desse jeito. Por quê? Porque eu peguei E1 sobre E0 dividido por E2 sobre E0. Então, vocês lembram da divisão de fração? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Foi isso que eu fiz aqui. No caso, eu fiz direto, né? Sem parar, que aí agora a gente está mais na reta final. Mas se vocês ainda tiverem uma dúvida nisso, tem que revisar ali um pouco de frações. Qualquer coisa pode me avisar também, que nos próximos vídeos eu tento ir mais devagar. Ok? Então é o seguinte. Eu tenho que 3, que é o meu resultado dessa subtração aqui. 27 sobre 2 menos 21 sobre 2 é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Eu tenho que isso é igual a o log de E1 sobre E2. Por quê? Porque aqui eu cortei, olha só, eu tenho essa multiplicação, eu corto esse E0 com esse E0, ficando E1 sobre E2. Então, 3 é igual ao log de E1 sobre E2. Então, eu sei que, vocês lembram que isso aqui é na base 10. Quer dizer que 10 elevado a 3 é igual a E1 sobre E2, usando a definição de logaritmo. Então, eu falei que a gente não ia usar o 10, eu me enganei, a gente vai usar o 10, então vocês têm que lembrar. Porque olha só, 10 elevado a 3, aqui tem um 10, que é a base, 10 elevado a 3 é igual a E1 sobre E2. É assim que a gente consegue chegar nisso aqui. Então é o seguinte, se E1 sobre E2 é igual a 10 elevado a 3, quer dizer que E1 é igual a E2 vezes 10 elevado a 3, né? Passando esse E2 para o outro lado. Então, o que a gente usou nessa questão? A gente usou a interpretação do problema, que é muito importante, o conhecimento da definição de logaritmo, que foi o que a gente usou nessa parte aqui, o conhecimento de que quando não tem, aqui no caso, essa base, a base é 10, né, quando é esse log, e o conhecimento daquela propriedade de subtração de logaritmos. Então, uma questão só, ela englobou praticamente só logaritmo, né, você vê que ela não mexeu com uma coisa que se distanciasse muito, tipo, sei lá, porcentagem, juros, é uma questão mais só de logaritmo. Então, para a gente poder resolver, a gente usou só as propriedades. É para isso que a gente usa. Provavelmente, se não soubesse aquela propriedade, eu acho que nesse caso não daria para poder resolver. Eu não vejo muito um caminho alternativo que possa ser seguido. Pode ter outras questões que podem ter, lógico, mas o quanto mais puder frisar aquelas propriedades, especialmente aquelas propriedades que parecem com a potenciação, aquela de subtração, essas mais básicas, né, que aparentam ser mais básicas. Subtração, adição, mudança de base, quanto mais puder frisar isso aí, é melhor. As questões elas são mais ou menos nesse estilo. Pegar uma conta, uma coisa simples, né, a primeiro momento, e manipular isso com os conhecimentos que a gente tem de logaritmo. Então, essa foi o final da nossa aula, né? Esse é o fim da nossa explicação de logaritmo e função logarítmica. Eu espero ainda fazer alguns exercícios para poder fixar tudo isso, mas é basicamente isso. Essas são as propriedades principais, essa é a cara da função logarítmica, e é mais ou menos isso aí que o Enem cobra. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.